Corregedoria realiza regularização fundiária urbana na cidade de Cavalcante. E veja também, cidade de Caldas Novas recebe o projeto Justiça Ativa. E mais, grupo de estudos e pesquisas criminais realizou mais um simpósio em Goiânia. No quadro Justiça em Foco de hoje, vamos falar sobre direito previdenciário. O Agenda Judiciária, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, começa agora. Corregedoria Geral de Justiça de Goiás realiza regularização fundiária urbana na cidade de Cavalcante. O objetivo é garantir aos moradores o direito jurídico. A Corregedora Geral da Justiça de Goiás, desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, acompanhada de sua equipe, foi até a cidade de Cavalcante, a 520 quilômetros de Goiânia. O objetivo é regularizar a situação fundiária urbana. Isso é necessário porque nenhum morador da cidade tem escritura do seu imóvel. O local escolhido para o encontro entre autoridades e a sociedade foi a Câmara Municipal. Esse trabalho para a Corregedoria, ele é um projeto de maior importância. E para o cidadão de Cavalcante, é tudo na vida dele, porque é um direito de cidadania. O cidadão de Cavalcante não tem uma situação de proprietário, embora more no município, na cidade, há muitos anos. Então, essa iniciativa, que é da regularização fundiária urbana, é de sumária importância. Cada pessoa vai poder dispor do seu imóvel como a lei civil manda. O processo de regularização conta com o apoio da Agência Goiana de Habitação, AGEAB, Ministério Público Estadual e a Prefeitura. Com as parcerias, a Corregedoria pretende regularizar 5.000 lotes. Olha, a AGEAB atuou em dois momentos. No levantamento topográfico planeamento do local, onde foram definidos as quadras e os lotes de cada imóvel daqui da região, do município. E no momento posterior nós atuamos também na elaboração do instrumento particular de doação ou de reconhecimento que está sendo dado pelo título. Uma vez que a AGEAB ela faz esse instrumento para doação dos lotes do Estado. Durante o evento, a desembargadora, acompanhada dos juízes auxiliares Carlos Magno Rocha, Rony Paes Sandri, realizaram uma audiência pública com os moradores. O objetivo era tirar dúvidas da população sobre as escrituras de seus imóveis. Historicamente, o cartório de registro de imóveis de Cavalcante teve vários problemas que culminaram com o desligamento da antiga titular. Diante desse cenário, nós resolvemos implementar aqui na cidade de Cavalcante, a Corregedora Geral de Justiça determinou, que nós fizéssemos uma regularização fundiária. E essa regularização fundiária, nós chegamos à conclusão, a equipe, a comissão designada para esse desiderato, chegou à conclusão que a única coisa que tinha que se fazer era zerar toda a cadeia registral do cartório de registro de imóveis. Zerou. Nós tiramos elas de lado, vai ficar só para consulta histórica. O prefeito baixou um decreto fazendo a regularização fundiária e a desembargadora Beatriz Figueiredo Franco baixou um provimento regulamentando que nós fizéssemos tudo outra vez. O que nós vamos fazer então? Vamos chamar morador por morador, quadra por quadra, vão ser chamados aos cartórios e eles vão apresentar o título de propriedade deles. Nós vamos checar se aquele título é válido. Se for apresentado mais de um título, 3 pessoas disputando a mesma propriedade, nós vamos seguir a lei registral, vale o título mais antigo. Para isso nós estamos estudando colocar um juiz só para resolver e decidir as suscitações de dúvidas que porventura venham a ocorrer. Se a pessoa aparecer com título válido e não tem outro proprietário naquele lote, imediatamente nós já emitimos um novo título de propriedade, uma escritura, fazemos o registro na hora e nós conseguimos assim fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nós regularizamos de forma definitiva o cartório de registro de imóveis de Cavalcante, de forma que a pessoa que vai pegar uma certidão para um empréstimo vai sair na hora, e regularizaremos também a questão fundiária, do conflito fundiário de Cavalcante. Cada pessoa vai ter a certeza absoluta que ele é o proprietário do seu terreno. O auditório ficou lotado. Muitos fizeram perguntas e foram atendidos na hora pelas autoridades presentes. Diante da multidão, a desembargadora fez a entrega simbólica de uma escritura para uma moradora. Antônio, que também é morador, ficou feliz com o início da regularização dos terrenos na cidade. Nós agora podemos ficar mais tranquilos, né,
com a regularização dos lotes, até mesmo porque nós estávamos todos travados aqui, o município de Cavalcante não tinha como nós fazermos nada, né, com a documentação que existia. Nós éramos impedidos em todos os lados, né? Não podíamos fazer financiamento, não podíamos vender os lotes, ninguém que comprava por não ter valor a documentação, né? Foi de grande valia essa atitude dos poderes constituídos aí. Em meio à multidão, a oficial de justiça Luzlene, responsável pelo cartório de registro de imóvel da cidade, também ajudou os magistrados a tirarem dúvidas da população e explicou como e onde serão iniciadas as regularizações, pois cada bairro tem as suas particularidades. Nós vamos dividir por etapa o setor Matias e o setor Morro Encantado. Nós vamos dar prioridade ao Morro Encantado porque é onde nós tivemos mais problemas, um número maior de lotes, onde houve a expansão, nos últimos 3 anos, houve uma expansão por chácaras e é onde tem mais conflitos. Vamos pegar primeiro por número crescente das quadras e vamos convidando os proprietários a apresentar os documentos. Aqueles que não tiverem documentos, depois de procedidos levantamentos, se há alguém da família ou o próprio com imóveis, a gente encaminha para a prefeitura, juntamente com essa certidão negativa de registro de propriedade, e o município vai expedir o título particular de doação para essas famílias. Aqueles que tiverem já os títulos, nós vamos reconhecer, abrir nova matrícula, né, vai constar nesse documento dele um carimbo informando que já foi regularizado. Processos da área criminal são analisados em mais uma edição do projeto Justiça Ativa. Dessa vez, a cidade escolhida foi Caldas Novas. O assunto foi destaque no Jornal da Cidade. Nos dias 30 e 31 de agosto, Caldas Novas recebeu a equipe do Tribunal de Justiça de Goiás para mais uma edição do programa Justiça Ativa. Durante os 2 dias, 205 processos foram analisados. A comarca de Caldas é uma comarca com um número elevado de processos, com mais de 35 mil processos, um fluxo grande, inclusive na área criminal e na área civil também. Então projetos como esse são muito importantes para a comarca, para desafogar esse número de processos e agilizar a pressão judicial. Nessa edição, o programa teve um diferencial. Todos os casos verificados são da área criminal, em particular alguns classificados como crimes dolosos contra a vida. Atualmente, a comarca de Caldas Novas conta com 35 mil processos em andamento. Desse total, pelo menos 4 mil são relacionados ao âmbito criminalístico. Em pequenas cidades do interior do estado, é muito comum pessoas que cometeram homicídio doloso transitar pelas ruas da cidade e se esbarrar ou se encontrar com familiares de vítimas de crime de homicídio doloso. O crime de homicídio traz uma intranquilidade social muito grande. Ele altera o equilíbrio social que deve haver, principalmente em pequenas cidades do interior. O judiciário não está querendo condenação ou uma busca de pena alta, nada disso. O judiciário quer que esses processos sejam julgados em tempo célere. Nós queremos dar uma satisfação para a sociedade e para os familiares de vítimas de um crime tão grave como homicídio doloso. Então nós queremos priorizar processos antigos, processos que tenham como parte pessoas que tenham 60 ou mais anos de idade e crimes dolosos contra a vida. Alguns casos estavam parados há anos. O processo de Ana Cláudia Franco, por exemplo, iniciou em 2002 e até então não havia sido concluído. Para ela, a iniciativa do projeto vai ajudar na celeridade do caso. Há 10 anos eu aguardo para ser atendida nesse processo e eu creio que agora, com o mutirão, há de se resolver, né, essa situação. 12 bancas foram montadas para o atendimento. Elas são compostas por magistrados, promotores, assistentes e colaboradores. Essa edição do Justiça Ativa atende a 2 metas do Conselho Nacional de Justiça. A meta 2, que prevê o julgamento de processos distribuídos até 31 de dezembro de 2006. A meta 3, que torna mais ágil o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Eu querendo visitar o meu neto, o pai dele não quer deixar e a mãe mora no exterior. E eu estava querendo saber qual é a procedência para mim poder visitar o neto.
Se o pai não permite a convivência dos avós, é possível que eles peçam um advogado para ingressar com uma ação judicial para que o juiz estabeleça os horários de convivência. A legislação brasileira prevê essa possibilidade, então, não havendo a concordância do pai, cabe a esse avô ingressar com a ação judicial para que o juiz fixe os horários para que ele possa conviver com os netos. Em instantes, magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Goiás participaram do 7º Simpósio Crítico de Ciências Penais. O Grupo de Estudos e Pesquisas Criminais, o GPEC, realizou em Goiânia mais um simpósio. Dessa vez, o tema foi a cultura do medo. O clima era de medo e mistério na sede da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, a ASMEGO. Assim foi o 7º Simpósio Crítico de Ciências Penais, com o tema Sistema Punitivo, o Neoliberalismo e a Cultura do Medo. Durante os 2 dias de evento, a proposta foi discutir a insegurança e o medo que ronda a sociedade. Nós estamos aqui tentando abordar o medo e fazer um grito de alerta relativo aos valores que a sociedade tem adotado relativo ao sistema penal. Nós estamos vivendo um momento de intolerância, de acentuação da exclusão para com o outro. O medo, ele nos faz perder o sentido da alteridade, do respeito. A gente assiste hoje um recrudescimento penal, um endurecimento do sistema punitivo, e nós aqui nesse evento vamos discutir exatamente o porquê disso. Para nós isso está muito atrelado a esse medo recorrente. Com o auditório lotado, o simpósio confirma que a temática crítica tem despertado o interesse do público acadêmico. De nada adiantaria a gente ter uma bagagem intelectual satisfatória sem que você possa traduzir isso em uma atuação profissional que tem uma repercussão positiva ante a sociedade. Durante a palestra foi abordada a questão da indústria do medo que prende a sociedade em casa. O medo da violência, do desconhecido, medo da justiça e até o medo que o condenado tem ao pertencer ao sistema prisional. É um tema da mais absoluta atualidade e é de importância que o Grupo de Estudos em Pesquisas Criminais aqui de Goiânia esteja promovendo este evento. Eu diria que o sistema punitivo hoje ele está focado no medo. Quando até a própria ideia de prevenção, que é a ideia trazida pela pena, é uma ideia medonha. Ela impõe um medo ao infrator para que ele não venha cometer crime. Ou antes que cometa, fala, olha, você esteja avisado que se cometer você vai sofrer tais consequências. O Tribunal de Justiça de Goiás realizou mais um mutirão de conciliação junto ao Banco Itaú. Muitos jurisdicionados, com o objetivo de resolver pendências jurídicas junto ao Banco Itaú, procuraram a Justiça Goiana para fazer a conciliação. Mariela dos Santos, antes de chegar ao Tribunal de Justiça, não acreditava que seu caso fosse solucionado. O que eu achei interessante é que, de fato, eles querem negociar. Quer dizer, no meu caso, o banco tinha uma proposta e eu tinha uma outra, e por fim eles acabaram fechando o acordo que eu precisava, mas muito bom. E você está dentro do tribunal, então você já sai com tudo fechado. Quer dizer, você já sai com tudo homologado, decidido, então não tem nada mais seguro que isso. O Itaú, até o final do mês de novembro de 2012, pretende realizar 16 eventos de conciliação com apoio dos tribunais de justiça de todo o país. A instituição financeira disponibilizou 3 gerentes jurídicos de São Paulo para acompanharem de perto as negociações realizadas em Goiânia. A conciliação para nós é praticamente um ponto de honra, porque na verdade a gente ajuda o próprio tribunal a reduzir estoque de processos e para nós é a forma de a gente voltar a ter um bom relacionamento com nossos clientes, recuperando esses clientes para que eles voltem a ter acesso ao crédito, a toda a movimentação, a vida tranquila. Esse é o grande objetivo nosso. O membro do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Goiás, Donizete Martins de Oliveira, destacou a importância da conciliação. Às vezes um processo que levaria 2, 3, 4 anos, quando as partes sentam e diante do consenso, diante dessa conciliação, chegam a um acordo.
e às vezes resolve a questão que levaria 1, 2, 3 anos em questão de 30, 40 minutos. Hoje nós temos a conciliação mais direcionada ao Banco Itaú. Mas nós vamos ter de 7 a 14 de novembro a Semana Nacional da Conciliação. Então, empresas, operadoras de telefonia, por exemplo, Saneago, Celg. 10 bancas foram montadas e 20 conciliadores disponibilizados para dar celeridade ao atendimento. Os advogados Márcio Antônio e Miriam Domingues, que vieram acompanhados de seus clientes, aproveitaram a ocasião e falaram o que acharam do evento. O judiciário já está tão atolado com tantos processos, questões às vezes muito sérias que não podem ser resolvidas facilmente. Aqui questões que podem ser resolvidas com muito mais facilidade, e o acordo, né, ele proporciona um desafogamento judiciário, uma celeridade, ou seja, uma rapidez no atendimento. A satisfação fica imensa tanto para o cliente quanto para os escritórios. Eu acho muito válido, porque dessa maneira ela faz com que a entrega da prestação jurisdicional chegue em tempo satisfatório. Ou seja, faz com que a justiça realmente se materialize. Você sabe o significado de alguns termos jurídicos? Tem dúvidas e quer saber o significado de determinadas palavras? Então, papel e caneta na mão. Começa agora o quadro Juridiquês. Lacuna significa um vazio, um vácuo. Lacuna da lei significa quando não há previsão na legislação para julgamento do caso concreto. Nesses casos, deve o juiz buscar a Constituição, os costumes e jurisprudências, bem como os princípios gerais de direito, analogia e equidade. Liminar é uma decisão provisória proferida pelo juiz quando houver veracidade dos fatos alegados e a fim de evitar dano irreparável e de difícil reparação em razão da demora da decisão judicial. Este é o Agenda Judiciária, seu programa semanal da Justiça Goiana, que volta em instantes. O Tribunal de Justiça de Goiás prestigia artistas goianos com mais uma exposição de arte. Ao chegarem no hall do Tribunal de Justiça de Goiás, as pessoas podem se surpreenderem com a beleza de telas, quadros e esculturas. A exposição de arte foi organizada pela Assessoria Cultural do Poder Judiciário. O trabalho do Isaac Alarcão, ele focaliza a problemática do bucólico, pintando recriando imaginariamente paisagens da natureza, imprimindo vida, cores e poesia no trabalho de modo tal que derrama júbilos e alegria no ambiente em que ele está. A exposição recebe o nome Tintas do Bucólico, pintura em óleo sobre tela do artista anapolino Isaac Alarcão, que comemora 40 anos de carreira. As obras ficarão expostas até o dia 10 de setembro, das 8 às 18 horas. Eu estou fazendo uma exposição de 40 anos no MAG, o Gabriel Nascente me convidou e eu trouxe também parte dessa exposição para cá e eu acho isso fantástico. É a primeira vez que eu estou expondo aqui no Tribunal de Justiça, são 30 obras. São paisagens e eu estou mostrando alguns quadros também numa fase de máscaras que eu tenho. O desembargador Ney Teles de Paula se destaca no ramo cultural e também é membro da Academia Goiana de Letras. É uma oportunidade excelente para aproximar o pessoal aqui do Judiciário, do Judiciário Estadual, e todos os usuários da Justiça, as pessoas, milhares de pessoas transitam aqui, nos prédios aqui da Justiça, aproximar da arte, da cultura, embora aqui é um ambiente de julgamentos. Não tem idade para apreciar a arte. Por isso, o pequeno Luan, assim como o Cristiane, também tem bom gosto e já desperta curiosidade em saber como são feitos cada quadro dos 30 que estão à mostra. Eu tô achando bonita, criativa, eu gosto de arte. O autor tem várias obras bonitas. Se desse para eu comprar uma, eu comprava.
Achei muito importante assim, esse trabalho, né, que o TJ está fazendo, divulgando os artistas, e cada um com um estilo diferente. Então isso é muito importante estar mostrando para todas as pessoas que visitam, né, que não tem muito contato com a arte, essa diversificação. O Justiça em Foco de hoje vai falar sobre direito previdenciário. Aqui nos estúdios eu recebo o Dr. Éder Jorge, ele que é juiz de direito da 2ª Vara Civil e Fazendas Públicas da comarca de Trindade. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. E eu queria começar que o senhor definisse para a gente o que é o direito previdenciário. Ele existe no Brasil e em todos os países do mundo justamente para assegurar ao trabalhador privado ou servidor público alguns direitos de natureza assistencial e também visando principalmente a aposentadoria. Qual que é essa diferença entre a previdência social para o servidor público e para o trabalhador da área privada? Hoje, com as reformas da nossa Constituição, as regras estão mais parecidas, mas ainda nós temos algumas diferenças. A principal delas, no setor privado, nós não temos idade mínima para se aposentar. O trabalhador, desde que cumprido 35 anos de contribuição se homem ou 30 se mulher, ele pode se aposentar com qualquer idade. Já no serviço público, não. Nós temos obrigatoriamente que ter tempo de contribuição mínimo de 35 anos para o homem e 30 mulher e mínimo de idade, 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Algumas regras só valem para os servidores que ingressaram no serviço público após aquela alteração na Constituição. O trabalhador que ele é da área privada, ele passando para a área pública, há essa adaptação? Quem está no setor privado que passe para o setor público, deverá haver uma compensação entre esses sistemas e a recíproca é verdadeira. Quem está no setor público e eventualmente peça exoneração e vá para o setor privado, esses sistemas, ou seja, o privado e o público, vão se complementar de modo que a pessoa não sofra qualquer prejuízo no seu benefício de aposentadoria. Nós temos, então, 4 tipos de aposentadoria no nosso sistema previdenciário. Por invalidez, a aposentadoria por idade. E aí, por fim, nós temos, talvez a mais comum, é a aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos ainda outros benefícios que não a aposentadoria, o auxílio acidente, né? E o auxílio doença. Esses 2 benefícios, fora a aposentadoria, também são os mais requisitados pelos trabalhadores. Por quê? Todo trabalhador, no seu dia a dia, ele pode ter uma doença que não incapacite, bem como ele pode sofrer algum acidente que também o tire do trabalho por um determinado período. Doutor Éder, a gente sabe que o trabalhador, às vezes, ele tem medo de utilizar esse auxílio doença ou auxílio acidente, com medo de perder lá na aposentadoria. Ele pode sofrer algum reajuste devido a esse auxílio que ele utiliza antes da aposentadoria? A lei prevê que quando o trabalhador está no usufruto do auxílio doença ou auxílio acidente, ele continua com os mesmos direitos que se tivesse em atividade. Não há que ter esse medo. A aposentadoria lhe será assegurada da mesma forma como se ele estivesse na ativa. Agora falando um pouco voltado um pouco para a mulher, no auxílio maternidade, como que tem funcionado esse auxílio para ela? É um período em que a mulher ela tem o direito a se ausentar do trabalho. Hoje são 180 dias que a mulher faz jus para se dedicar à maternidade, à amamentação e aos cuidados do seu filho. A gente sabe que também existe o auxílio paternidade. Como que funciona esse auxílio para o homem? Da mesma forma como para a mãe, o homem tem o direito a um período para se dedicar à paternidade, ao seu filho. Mas esse período ele é bem menor do que o da mulher, em torno de 1 semana, e no serviço público depende da legislação de cada estado. Você está falando de vários auxílios que o trabalhador pode ter, e a gente sabe que esse processo às vezes é um pouco burocrático. Onde que o trabalhador deve procurar para começar a dar entrada nesse serviço de aposentadoria ou de pedido de algum tipo de auxílio? Você que tem um direito ou que tem alguma dúvida, deve procurar uma agência do INSS. É bem verdade que nem sempre esse benefício vai ser deferido pelo INSS, porque às vezes o trabalhador pensa que implementou um determinado requisito, mas à luz da lei e das normas
ele não preencheu todos os requisitos. Doutor Éder, como que funciona caso o trabalhador ele precise procurar a justiça para estar abrindo esse processo? A partir do momento em que ele tiver o seu advogado, ele pode entrar com o pedido, com a ação judicial protocolar na comarca, e o juiz de direito da Fazenda Pública vai então dar continuidade a esse processo e conceder ou não esse direito que está sendo pedido pelo trabalhador. O Tribunal de Justiça tem feito, inclusive, vários mutirões previdenciários, onde, no mesmo dia, o próprio trabalhador já recebe a sentença com o seu direito. Quero agradecer mais uma vez a participação do senhor. O Justiça em Foco de hoje que falou sobre direito previdenciário com o juiz Éder Jorge. Agora é hora de você ficar por dentro do que acontece na próxima semana no Judiciário Goiano. Será ministrado o curso Juntos Fazemos a Justiça, em Goiânia, do dia 10 a 13 de setembro. Nas cidades de Corumbaíba, Ipameri, Cumari, Goiandira, Pires do Rio, Orizona, o curso acontece no dia 11 e 13 de setembro. Já nas cidades de Caldas Novas, Catalão, Urutaí e Santa Cruz de Goiás, será ministrado nos dias 13 e 14 de setembro. Curso de atualização para oficiais de justiça, em São Luís de Montes Belos, dia 11 e 12 de setembro. Essa agenda pode sofrer alterações. Vamos homenagear juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás que fazem aniversário essa semana. Heloísa Silva Matos, 10/9, comarca de São Luís de Montes Belos. Mônica Neves Soares de Oia, 11/9, comarca de Goiânia. Sandro Cássio de Melo Fagundes, 12/9, comarca de Goiânia. Andrei Máximo Formiga, 13/9, comarca de Estrela do Norte. Antenor Eustáquio Borges Assunção, 13/9, comarca de Catalão. Estela de Carvalho Melo, 13/9, juíza substituta. Wagner Gomes Pereira, 14/9, comarca de Rio Verde. Parabéns a todos os aniversariantes. Essa edição do Agenda Judiciária termina aqui. Obrigado pela sua companhia e a gente se encontra na próxima semana.